Olá, tudo bem com vocês? Especialmente palmeirenses, torcedores e torcedoras do Verdão. Quero fazer com vocês aqui uma reflexão que eu acho muito importante neste momento sobre o Abel Ferreira, né? Portanto, sobre o Palmeiras. Quem me acompanha, quem conhece meu trabalho sabe o quão eu sou aquele analista que é favorável ao Abel, que defende o Abel. Se você procurar aqui no meu canal, você vai encontrar vários vídeos nos momentos em que ele foi muito criticado, em que eu fico do lado dele, o defendo, porque acho um grande profissional, um raro técnico que nós temos atuando no futebol brasileiro, né, que divide, de certa forma, o comando com seus auxiliares. Né? Isso não é pouca coisa. Porque quando você tem auxiliares pensando o jogo, você tem mais de uma cabeça pensando o jogo. Isso geralmente não ocorre no Brasil, porque o técnico ele tem uma tendência, né, a ser, enfim, a ter os seus auxiliares como apenas pessoas que, né, reafirmam as suas ideias. No caso do Palmeiras, você tem ali pessoas, né, profissionais que também têm as suas ideias. Isso acontece em virtude do caráter do comando do Abel, né, que inclusive tem algo de democrático nisso daí. Algo de democrático nisso daí, que para mim ajuda a tocar, né, a situação do Palmeiras também. Acho que muito dos momentos difíceis que o Palmeiras passou e conseguiu superar foi muito em virtude de uma ampla mentalidade por trás da comissão técnica. Né? Ampla mentalidade, na verdade, na comissão técnica do Palmeiras. Né? Nos momentos difíceis, ela esteve atuante. Naquelas situações em que o Palmeiras não conseguia apresentar um futebol convincente, mas conseguia vencer, tinha muito trabalho ali, tinha muita ideia trabalhando ali pela equipe dentro de campo. Né? Eu lembro que mesmo quando o Palmeiras ganhou sua primeira Libertadores, naquela partida contra o Santos, né? Eu fiz um vídeo, inclusive depois daquilo, falando do qual foi importante a comissão técnica para o Verdão naquela vitória, o jogo de desgaste em relação ao Santos, né? O jogo de tentar entender como o Santos jogava e aí bloquear as duas grandes jogadas do Santos, né? E desgastar o peixe o tempo inteiro. O Palmeiras via naquela situação a única condição de ganhar a Libertadores naquela ocasião. Né? O Palmeiras não tinha ainda a grande relevância tática, né, que teria um pouco depois naquela ocasião. E na minha opinião foi perfeito a maneira como a comissão técnica lidou com o problema e conseguiu levar o Verdão ao título. É inquestionável a qualidade do Abel Ferreira, sua comissão técnica e a sua importância histórica para o grande Verdão, o grande Palmeiras. Mas o Abel está exagerando, gente. Né? Acho que tem problemas no Abel que ele precisa resolver. Porque está ficando cansativo já. Aquela coisa, por exemplo, de que, bom, ele é o cara que fica bravo, que tal, não sei o quê, o cara que, né, que reclama, mas que é uma boa pessoa, tal, não sei. O fato é, tudo isso, na verdade, ele pode ser uma boa pessoa, pode não ser uma boa pessoa, que isso é menos importante, na verdade. Sempre é menos importante o que é a pessoa, a gente tem que estar realmente preocupado com o que é o profissional, né? E o profissional, né, depois, em algumas situações, até faz ali um discurso, tal, outro, enfim, para dar uma, né, aliviada em algumas situações, né? Mas é complicado, né? Por exemplo, quando ele chuta ali o microfone, né, assassina o microfone, aquilo não foi nada demais, na minha opinião, é apenas um desabafo, né? Acho que não tem nenhum problema chutar o microfone, o São Paulo também o fez agora, inclusive o Abel até nisso é melhor que o São Paulo, né? Ele assassinou o microfone enquanto o São Paulo fez um carinhozinho lá, tal, olhou e deu um chutinho, né? Tranquilinho ali e tal, não sei o quê. O problema com tudo aquele ato é que nos momentos mais complicados de criticar o Abel, aquilo volta, né? Volta enfim, pela maneira como aquilo foi forte, né? Do ponto de vista simbólico para o futebol. Na minha opinião, volto a dizer, nada demais naquilo. Mas as pessoas que criticam o Abel usam esses momentos. Então ele tem que se ajudar. Ele tem que se acalmar. Então a questão, na verdade, passa muito se ele é legal ou não é legal, se ele acerta ou não acerta. O fato é, há um desequilíbrio visível nisso daí, em algumas das suas ações, né? E acaba atrapalhando, né, o próprio Palmeiras, a meu ver, né? E atrapalha também a percepção, né, de que é um cara, por exemplo, diferente desses técnicos portugueses como Luiz Castro, Renato Paiva, né, o outro técnico do Corinthians, né, Vitor Pereira, né, e Flamengo também, né, técnicos que têm demonstrado aí uma arrogância muito grande em relação ao Brasil, ao futebol brasileiro, fazendo críticas muito tal. Ele sempre deu a entender que é um cara diferenciado nesse sentido, né? Mas quando ele, né, insiste com algumas posturas, também pode ser interpretado como um cara do conjunto desses técnicos aí, né, que, enfim, que pensa o futebol brasileiro, sim, gente, pensa o futebol brasileiro como espaço
futebolístico menor, ou pelo menos a sociedade brasileira em volta do futebol, no entorno do futebol, é algo um tanto quanto desprezível. Entende? Então eu acho que ele precisa se ajudar um pouquinho, né? E vamos falar especificamente desse jogo aí contra o Grêmio. Gente, se você acha, por exemplo, que eu estou detonando o Abel aqui sem motivo, sem razão, vocês podem ir embora do canal. Entende? Não tem nenhum problema não. Você sabe que eu não faço nenhum discurso aqui demagógico, eu não faço, por exemplo, aqui do meu canal uma plataforma para ganhar likes, né? Eu sou um cara, né, que pretendo sempre ser sério e manifestar seriedade nas minhas observações. E na minha opinião, essa reflexão aqui, ela é favorável ao Palmeiras e não o contrário. Porque o Palmeiras tem na sua comissão técnica algo muito importante. O Palmeiras pode perder essa importância se a sua comissão técnica não tiver o entendimento de que, às vezes, ela exagera. A gente sabe que este comportamento do Abel também, às vezes, está presente em membros da sua comissão técnica, né? Então, veja, o Palmeiras teve nessa partida contra o Grêmio uma vantagem de ter jogado em alguns momentos ali com um homem a mais, né? Uma arbitragem que rouba, como é que ela expulsa o jogador do time adversário? Né? A gente pode questionar, por exemplo, ali que os acréscimos não foram tal, mas foram 8 minutos de acréscimos, né? 8 minutos de acréscimo, e a gente sabe perfeitamente, se fosse 10, se fosse 12, o Palmeiras não ia fazer gol, gente. Porque o grande problema não está na arbitragem. E este é o ponto, né? Essa qualidade aí que o Abel tem, e aí a gente não sabe se isso é inconsciente, não é tal, mas é um problema, de jogar a responsabilidade para a arbitragem. Porque enquanto isso acontece, a gente não olha para os problemas do jogo do Palmeiras. O Palmeiras precisa jogar mais. Está vendo claramente uma decadência dessa forma essa abordagem futebolística, né? O Palmeiras hoje é uma equipe extremamente previsível dentro de campo e o Abel não está conseguindo achar soluções como ele já achou em outros momentos, né? Ele já encontrou. E claramente que por trás disso tem aí, claro, né, evidentemente, né, a não chegada de reforços, né, a qualificação do elenco, e tem por trás disso também a própria percepção do Abel de que alguns jogadores da base talvez não possam contribuir tanto para a equipe como outros jogadores ali, que ele, enfim, como o Breno Lopes, que ele gosta muito, tal, enquanto ele deveria gostar muito mais de outros jogadores, na minha opinião, né? Então veja, tem uma situação aí que não chegaram os reforços, só que isso também acontece muito em virtude do Abel. O Abel é o cara, né, mentor do elenco curto, que é um absurdo para o contexto do futebol aqui no Brasil. É um absurdo. Todo o futebol da América do Sul, na verdade, enfim, passa um pouco pela ideia de que uma equipe tem que ter um elenco maior, porque as equipes disputam muitos jogos, né? Principalmente aqui no futebol brasileiro, né? Então, essa coisa do elenco curto é uma ideia absurda, gente. É uma ideia, assim, não tem o menor cabimento esse negócio. E as críticas ao Abel nesse sentido foram sempre muito poucas, na minha opinião, em virtude da qualidade do trabalho dele, né? Mas até no momento, até a ideia do elenco curto, essa ideia errada, acaba mostrando-se, né, ineficiente neste momento e também depõe sobre muita coisa negativa sobre o Abel Ferreira. Agora, além do elenco curto do Palmeiras, ele ainda é um encurtador maior do seu próprio elenco, né? Porque dentre os jogadores que o Palmeiras tem no elenco, a gente precisa também entender que muitos não são utilizados. Não são utilizados porque ele... Enfim, então há um encurtamento maior do elenco que já é curto. Isso acontece por causa do Abel Ferreira, né? E evidentemente que talvez este ponto aí seja importantíssimo para explicar a decadência do jogo do Palmeiras. Né? Porque o Palmeiras realmente não está jogando como antes. O Palmeiras não está conseguindo ter o controle do jogo como tinha anteriormente. O Palmeiras não consegue, por exemplo, fazer com que quando chega ali ao terço final, que a equipe consiga, por exemplo, gerar bloqueio, furar o bloqueio defensivo da equipe adversária, né? O Palmeiras não tem uma variação do jogo ali que consiga, por exemplo, furar esse bloqueio defensivo. O Palmeiras não tem ideia, gente. A equipe do Palmeiras hoje em campo é uma equipe sem ideias. O meio de campo não tem nada, não circula ideias no meio de campo do Palmeiras, né? Meio campistas que o Palmeiras aí não contratou, tal, enfim, isso está fazendo aí a diferença neste momento. Né? Você contrata um Arthur é um jogador para atuar, sobretudo do lado do campo, é um jogador que também tem ali uma sobrecarga sobre o trabalho dele dentro de campo, tal, enfim, não está funcionando, né? Não está funcionando. Alguns jogadores que respondiam dentro de campo também não estão conseguindo mais. Por exemplo, o Rony já não consegue ser mais aquele jogador de antes, né? Tão decisivo. Né? Outros jogadores também estão em decadência, o Veiga não está conseguindo jogar. Enfim, poucos jogadores que anteriormente tinham um grande desempenho, hoje estão conseguindo jogar nessa equipe do Verdão, né? Então veja, isso poderia ser atenuado ou resolvido se outros jogadores fossem construídos para trabalhar na equipe principal. Isso não aconteceu, isso não vem acontecendo pelo Abel, com uma ou outra exceção, né? Então quando a gente olha para essa partida contra o Grêmio, a gente vai ver, na verdade, a repetição de erros que o Palmeiras tem cometido em outras partidas, como por exemplo, o excesso de cruzamentos para a área, cruzamentos sem nenhum sentido, gente. Cruzamento o tempo inteiro, bola na área o tempo inteiro, bola na área. Há um empobrecimento, claro, do jogo do Palmeiras,
que na verdade vai muito, veja só, vai muito ao encontro daquele Palmeiras que rendia muito pouco no começo do trabalho do Abel. O rendimento não era tão brilhante, o jogo não funcionava muito, mas havia algo de muito certeiro, de muito assertivo, que funcionava muito naquele jogo ali, né? A equipe poderia jogar por, assim, forçar bastante o jogo em ideias, né, minimalistas de como resolver os problemas em campo, a coisa funcionava. Isso não funciona mais, porque os intérpretes, né, desse possível jogo aí dentro de campo hoje já não são os mesmos, não tem a mesma qualidade de anteriormente, né? Então, hoje tem um problema ao Palmeiras que passa, sim, pelos erros da administração do Verdão, que não contratou reforços, e também pelo Abel, né, que resolveu que deveria ter um elenco curto, sim, né? Então, quando ele sai de campo, né, fazendo sinais de que houve um roubo ali e tal, aquela coisa toda, para mim, eu discordo disso, né, completamente. Agora, o fato aumenta ali, né, o palanque daqueles que o criticam, às vezes até de forma injusta e cruel, né, covarde, inclusive, né? Só que além disso, ele pode ter uma punição. Num certo momento, o cara vai ter uma punição severa, gente. Porque esse tipo de crítica direta, né, de um profissional de futebol à entidade máxima é um negócio muito sério. Né? Gostemos ou não, para você ter uma ideia, não é o profissional, né, da equipe, o técnico, o jogador, que tem que estabelecer uma crítica em relação à entidade máxima, né? Neste caso representada aí no conjunto do apito, né? Tem que ser o dirigente, não pode ser, porque se o dirigente é punido, está tudo muito bem, não tem nenhum problema. Se o profissional, né, jogador ou técnico é punido, é um problema. Então o Abel tem que se controlar nesse sentido, não tem cabimento, não dá para aceitar mais esse tipo de coisa. Né? É muito feio também, inclusive, né? A maneira como ele sai, sabe? Com aqueles sinais, com aquela raiva no rosto e tal. Infelizmente, isso não ajuda em nada. Né? Então, acho que a comissão técnica do Palmeiras precisa, né, ser um pouco mais humilde e entender que muitos desses problemas acontecem por causa do jogo do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras não consegue mais resolver em campo aquilo que precisa. Provavelmente não vai conseguir conquistar esse título, porque ainda que o Botafogo esteja em decadência, o Botafogo tem hoje uma pontuação muito maior à frente, né? E outra coisa, o Palmeiras agora, na minha opinião, tem até para salvar a temporada de pensar no jogo contra o Boca. Pensar nesse confronto contra o Boca Juniors, que para mim é o confronto que pode render para o Verdão um título importante na temporada. Porque se não conquistar esse título, o Palmeiras vai fechar essa temporada sem nenhum título. Algo que a gente já vinha avisando aqui há muito tempo, né? Que essa gestão da Leila sobre o elenco sobre o Palmeiras poderia render justamente esse tipo de situação. O Palmeiras parar de ganhar, né? Então o Palmeiras, se não conquista essa Copa do Brasil, a gente vai ter uma temporada em que não conquistou nenhum título grande, né? Então sinais claros de uma decadência estão aí, né? E a maneira como o técnico resolve isso, como é que a comissão técnica resolve isso? Jogando para arbitragem. Tá errado isso. E é claro que a arbitragem erra muito contra o Palmeiras, é claro. Mas não é o Abel que tem que fazer esse tipo de discurso, gente. Não é o técnico. São os dirigentes, né? Então, independente da arbitragem ter roubado o Palmeiras ontem ou não, não é o Abel tem que ter equilíbrio, gente. Né? Ele tem que ter equilíbrio, ele não pode ter aquele desequilíbrio que ele teve, porque aquilo só prejudica mais o Palmeiras. Sem contar que ele pode perfeitamente levar um gancho aí, uma hora ele vai levar um gancho pesado, né? Aí não vai ter choro, não tem o que fazer. Então, na minha opinião, essa reflexão é importante para o Palmeiras, e eu entendo aqueles que discordam, entenderei também aqueles que por causa disso, desejarem deixar o canal, não tem nenhum problema, porque eu jamais vou cometer demagogia aqui. Eu tô do lado do Verdão mesmo, meu irmão. Tô do lado do Abel, inclusive. Como sempre estive, né? Agora, estar do lado dele não é passar pano o tempo inteiro pra ele, não. Ele tá errando demais atualmente no Palmeiras. Isso também explica a decadência dessa equipe do Verdão atualmente. Tá bom, meus amigos? É isso.